Alguna vez te has perguntado por que Deus, conhecido por seu amor infinito, opta por nos salvar algumas pessoas? Esta pergunta abre um panorama intrigante sobre o amor divino. Aunque vasto e inquestionável, Deus se mantiene firme em seus princípios. Entre os cristianos se crê ampliamente que a vontade divina abarca a todos, sem distinção de gênero, idade ou etnia. As Sagradas Escrituras confirmam esto em 1 de Timóteo capítulo 4, proclamando o desejo de Deus de que todos sejam salvos. Pero o que ocorre com aqueles que parecem estar lejos de esta salvação? Em el vídeo de eu revelaré 7 perfis de pessoas que podem encontrar obstáculos em este caminho espiritual. Em outras palavras, hablaré sobre 7 tipos de pessoas que poderiam alcançar a salvação. É vital prestar atenção, porque muitos de nós poderíamos estar inadvertidamente bajo alguma obstrução em nosso caminho hacia a redenção. Permanece atento y reflexiona se encajas em alguno de estes perfis. Te invito a dedicar um momento para ver este vídeo completo, participar em la oração y receber uma bendição abundante para ti, tu família y tus amigos. É o primeiro grupo de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas são os incrédulos. São aqueles que não creem ao nascimento, muerte, sepultura y resurrecção del Senhor Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, estas pessoas não podem alcançar a salvação, pois a única via para a redenção é através de la fé em Deus. Sem esta crença, nadie pode ser salvo de seus pecados nem de la influência de Satanás. Não há outra maneira de alcançar a salvação excepto por la fé em Deus y em su Hijo Jesus Cristo. A conhecida declaração em Juan 316 destaca que Deus amou tanto ao mundo que entregou a seu único Hijo, para que todo aquele que em ele crê não perezca, sino que tenha vida eterna. Muitos podem subestimar a simplicidade deste plano de redenção, y por isso a incredulidade é tão peligrosa. Deus tampouco pode salvar a quienes buscam a salvação por outros medios que não sejam Jesus Cristo. Em Juan 540 se afirma que alguns se negarão a ir a Jesus para ter vida. Eles é o único caminho ao Padre, y nadie viene ao Padre sino por ele. Hechos 412 declara que não há outro nome dado a los hombres por el qual debamos ser salvos, excepto Jesus Cristo. Nada mais pode salvar a uma pessoa, nem a inteligência, nem o poder, nem o dinheiro, nem a aparência, nem sequer familiares ou amigos. Somos salvos unicamente por la sangre de Jesus. Y su muerte en la cruz pagou por nuestros pecados. Buscar salvação fora de Cristo é inútil, porque ele é o único caminho à la reconciliação com Deus. A terceira categoria são os hipócritas. Jesus falou diretamente de elos em Mateus 2.313, quando repreendió a los escribas y fariseus hipócritas, acusando-los de cerrar el reino de los cielos delante de los hombres. No entraban elos, ni dejaban entrar a quienes lo intentaban. Hipócrita é alguém que aparenta lo que não é. Pode mostrar-se piadoso em público, assistir à la iglesia. Y participar em atividades religiosas, pero sua vida fora de esse entorno não refleja verdadeira devoção a Deus. Pode passar anos em la iglesia sem demonstrar frutos genuínos de fé. La parábola del fariseu y el publicano em Lucas 18.914 ilustra a diferença entre a hipocrisia y la verdadeira humildade. Mientras el fariseu se creía justo, y despreciaba a los demás. El publicano reconhecia seu pecado y clamava por misericórdia. Efesios 28-9 nos recuerda que a salvação é por gracia, mediante la fé y no por obras, para que nadie se glorie. La quarta categoria são os apóstatas. São aqueles que, depois de haver conhecido a verdade de nuestro Senhor y Salvador Jesus Cristo, se apartam y são vencidos por el mundo. Sua condição final é descrita como pior que a inicial. A Bíblia los compara com el perro que vuelve a su vômito y el cerdo lavado que regresa ao lodo. Juegan com os fundamentos de la fé cristiana é o bautismo, la comunhão, la vida em iglesia, pero finalmente revelan sua verdadeira condição ao abandonar el caminho. El amado aqui é a vigilância espiritual constante y a permanecer firmes em la fé. La quinta categoria são os blasfemos. Em Mateus 1231-32, Jesus advierte que todo pecado y blasfemia será perdonado, excepto a blasfemia contra o Espírito Santo. Quem hable contra o Espírito Santo não será perdonado nem em este siglo, nem ao venidero. Alguns se burlam de Deus, del Espírito Santo y de sua obra. Este é considerado o pecado imperdonável. Por isso é crucial ter cuidado com o que se disse acerca del Espírito de Deus, evitando atitudes irreverentes que podem levar a uma condição espiritual peligrosa.
La sexta categoria são aqueles que buscam la salvación por meio de rituales vacios y práticas religiosas sin una fe verdadeira em Jesucristo. Confiam em suas obras y tradiciones, pero la Biblia ensina claramente que la salvación es solo por gracia mediante la fe. Em Marcos 76:9, Jesus advierte contra reemplazar os mandamentos de Deus com tradições humanas. A verdadeira adoração nasce del coração transformado. As cerimonias externas nos substituem uma relação genuína com Cristo. O último grupo são os já falecidos. A razão está em la essência mesma de la justicia divina. Durante a vida, cada pessoa tiene a oportunidade de elegir seu caminho. Hebreus 9:27 ensina que está estabelecido que os homens morrerão uma sola vez, después de esto é o juízo. É o tempo de decidires a hora. Deus é amor, pero também é justo. Ela oferece oportunidades de arrependimento, pero não obriga a nadie. Depois de la muerte, o destino queda selado conforme a las decisões tomadas em vida. A Bíblia também nos dirige ao tema del arrebatamento, evento profético de los últimos tempos. O arrebatamento representa o momento em que os creyentes serão levados para encontrar-se com el Senhor em las nubes. É uma promessa de esperança para a igreja. Este evento marcará o início de uma nova etapa em la história, quando os fieles estarão em la presença plena de Cristo y escaparão de la tribulação venidera. É importante distinguir entre o arrebatamento y la segunda venida de Cristo. O arrebatamento será encontro repentino em las nubes. A segunda venida será o regresso visível de Cristo à la tierra com seus santos para juzgar y estabelecer su reino. Compreender esta diferencia ajuda a ter claridade sobre os acontecimentos futuros y la esperança que temos em él. Ser al lado fiel es vivir ativamente os mandamentos del Senhor, amar ao prójimo, praticar la justicia y la misericordia. La fidelidade não se demuestra solo com palavras, sino com acciones que reflejem o carácter de Cristo. Es perseverar em la fe, incluso em medio de pruebas y tentaciones. Mantente alerta y preparado. La venida del Senhor será como ladrão em la noche, em momento inesperado. Permanece firme, cultiva comunhão com Deus y vive com esperança. Como diz Jesus em Marcos 1337, lo que a vosotros digo, a todos lo digo velad. Que este mensagem toque tu coração y fortalezca tu fé ao Senhor Jesucristo como tu Salvador personal.